E ontem foi o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. A gente falou sobre isso no programa de ontem e agendamos uma entrevista para debater de maneira um pouco mais aprofundada esse assunto. Nós estamos com o Itamar Gonçalves, que é gerente de advocacia da Childhood Brasil e que pode nos dizer, nos responder a questões sobre se as medidas que têm sido tomadas por países ou por campanhas têm trazido algum tipo de benefício e que caminhos a gente tem que seguir. Oi, Itamar, como é que vai? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Prazer falar com vocês e já parabenizando pela iniciativa de pautar um tema tão difícil para nós, né? Isso, e aproveitando, já entrando diretamente no tema, a OAB do Distrito Federal lançou uma campanha para alertar sobre a importância de tentar não silenciar casos que digam respeito a práticas de abuso e exploração sexual. As campanhas têm... vira e mexe a gente fica sabendo, mas principalmente nas datas. Aliás, o Brasil tem muito essa característica. As campanhas estão muito ligadas a datas, né? Exploração infantil, Dia Mundial de Combate à AIDS, uso de preservativo só no carnaval. A gente gosta muito de fazer campanhas só em datas comemorativas. Essas campanhas têm trazido algum tipo de resultado? Olha, especialmente o 18 de maio, que é o Dia Nacional de Enfrentamento à Violência, de Mobilização e Sensibilização, cada vez mais ganhou municípios, né? Então tem escalado, né? Ou seja, está chegando mais, mas o que nós que trabalhamos nessa área, no sentido de organizar e de buscar pautar esse assunto, né? Da proteção de crianças e adolescentes, entendemos que fazer a campanha só não basta, né? Então, por exemplo, se você souber ou mesmo suspeitar de uma criança ou adolescente está sendo vítima de violência sexual, não pode se calar. Você pode salvar uma vida fazendo essa denúncia, né? E essa denúncia, inclusive, ela pode ser feita de forma anônima, né? Pelo Disque 100 ou pelo Conselho Tutelar, né? E olha, no caso de flagrante, você deve, inclusive, acionar a Polícia Militar, né, pelo 90, para fazer essa intervenção e tirar essa criança dessa situação. Oi, Itamar, Sônia Blota aqui, um prazer tê-lo no Bandeirantes Acontece. O que me impressionou ao ler o relatório é que a grande maioria da violência que crianças e adolescentes sofrem é dentro de casa. Como terminar com isso? Como descobrir que isso acontece? De que forma a criança, o adolescente pode pedir ajuda, ou que as pessoas possam interferir mesmo para que isso não aconteça? Muito bem lembrado, Sônia. E pasmem você, né? Os nossos números, eles gritam, né? Porque Gritam. nós temos a cada 15 minutos, né, oficialmente, uma criança ou adolescente ela é vítima de violência sexual. Como você bem disse, mais de 70% dos casos eles acontecem dentro de casa, então é onde, digamos, a criança deveria estar ou ser protegida, né? E especialmente acontecendo com meninas. Mas olha só, a mais cruel ainda é que nós, em 2018, nós recebemos um relatório do Ministério da Saúde, né? Portanto, são os casos atendidos. Vejam vocês, 51% dos casos, né, eles acontecem com crianças de 1 a 5 anos de idade. Nós estamos falando da primeira infância sendo vitimada, inclusive comprometendo todos os estágios de desenvolvimento dessa criança até chegar à fase adulta. Então, foi muito bem lembrado, né? E eu sou de uma geração, né, que os pais, eles não conversavam, né, por exemplo, sobre educação sexual, sobre situações de risco, né? Então, é muito importante que os pais, os adultos, né, que lidam diretamente com crianças, responsáveis por essa criança, precisam dispor de tempo para falar com os filhos, para ouvir e principalmente para acreditar neles, né? Porque por mais absurdo que pareça, né, o que eles estão relatando, né, nós também temos dados que dificilmente uma criança ou adolescente fala mentira em relação à violência sexual, né, ou abuso sexual que ela está sofrendo. Então é muito importante que se considere e preste atenção, né,
no que está sendo dito pela criança. Toda criança, né, ou adolescente que passa por uma situação de estresse, ela vai trazer mudanças de comportamento, né, seja por conta, né, de uma sei lá, separação dos pais, morte na família, né, e inclusive, né, os problemas mais graves que é em relação à própria violência, né, da mídia. Aí a gente, nesse período de isolamento social, os relatos, né, da severidade, né, das agressões que as crianças estão sofrendo, né, e isso é o que nós estamos tomando conhecimento. Quantos casos, né, nós não ficamos sabendo? Zaidan. Tamar, boa tarde. Boa Você tarde. citou o fato de que, na maioria dos casos, é uma situação doméstica, né? O que aumenta ainda mais aí a tristeza que cerca todo esse assunto. E, no entanto, a gente sabe também, esse é um problema mundial, né? No Oriente, no Ocidente. Exato. A gente sabe também que há uma indústria, inclusive na internet, né? Você tem muitas vezes a polícia descobre, de repente, redes com gente que fornece esse tipo de material, filmes, enfim, esse tipo de coisa, explorando crianças e vendendo esse material mundo afora, né? Como é que é possível lidar com isso? Eu queria saber se é possível ter uma dimensão do tamanho dessa indústria, como é que ela tem sido combatida. Olha, muito bem lembrado, até porque nesse período de isolamento social as crianças estão mais expostas, né, daqueles que têm acesso às redes sociais, ao tempo que ficam usando os equipamentos para navegar na internet. E parece absurdo, né, mas sim, né, existe um comércio que envolve, né, a divulgação de imagens de crianças sendo abusadas, né, e é uma rede, né, criminosa que lucra muito com esse tipo de material. E eu diria para você que isso abrange, né, chega a milhões de crianças, né, de imagens sendo distribuídas e comercializadas, né. E o grande desafio, e a questão que sempre ficou para nós, né, muitas vezes a polícia, especialmente a Polícia Federal, que tem essa atribuição na investigação, ela chega e apreende esse material. E esses materiais eles são produzidos no Brasil, são produzidos em diversos países, principalmente no leste europeu, né, com essas crianças. Mas os casos brasileiros, para nós, não se trata somente de aprender esse material, mas de identificar essa criança, né, de colocar essa criança numa situação de proteção, porque uma coisa é a exploração sexual, né, e a comercialização dessas imagens, e a outra coisa é que o abuso de fato ocorreu. Então, onde estão essas crianças, né, para a gente poder protegê-las, né, tirar essa criança dessa situação. E você me traz essa questão das imagens, né? A outra situação também que nos chama bastante atenção nesse período de isolamento, eu falei da exposição de crianças, né? Usando esses conteúdos, né? Acessando conteúdos que não são próprios para a idade das crianças, porque são muitas vezes conteúdos produzidos para o público adulto, né? Precisa se investigar também quem que está apresentando essas imagens, distribuindo imagens, né, de conteúdos pornográficos a essas crianças. Então, os adultos, né, pais, mães, né, tios responsáveis, precisa perguntar para a criança como é que ela está acessando e como é que ela ficou sabendo deste material, deste conteúdo, né? Muitas vezes ela acaba acessando até fazendo buscas, né? Muito fácil hoje você acessar o material através da internet, né? Você coloca lá novinhas, por exemplo, vem um monte de imagens, né? Com conteúdo pornográfico. Então, não só, né, de estar atento quais são os canais e por onde essa criança
está navegando, mas também de orientar, né, que esse material ele não é apropriado para a idade dela, é um material específico para um público adulto. Agora, Itamar, é claro, em relação ao infrator, em relação a quem comete esse crime, a punição tem de ser pesadíssima, né? Até porque é a exploração de alguém indefeso, muitas vezes sem noção do que está acontecendo. Então tem de ser uma punição muito pesada. Mas em relação à criança, porque assim como você nos diz que não é um problema de um país, de uma região, um problema global, né? Inclusive com essa indústria que você disse é muito alimentada ali no leste europeu. Mas me chama a atenção também o fato de que não é um problema restrito a essa ou aquela classe social. E muitas vezes crianças muito pobres, né? E depois de descoberta a situação, a mãe, por exemplo, não tem condição de pagar um atendimento psicológico, né? De contratar um psicólogo particular para tentar lidar com o trauma da criança. O serviço público no Brasil do socorro posterior a essa criança, não só o socorro legal, mas o socorro emocional, psicológico, existe um serviço de atendimento a essa criança, atendimento emocional, psicológico aqui no Brasil, atendimento público para aquelas mães que não podem pagar o atendimento para suas filhas? Existe sim, a princípio nós estamos chamando esse serviço de rede de proteção, né? Então é a própria educação, aliás, aqui vai um dado importante, né? A educação é um dos serviços que mais denunciam violências cometidas contra as crianças e adolescentes, até pelo tempo que essa criança fica lá no ambiente escolar, né? Então esses profissionais estão de parabéns pelo trabalho sendo feito, segundo é o próprio Conselho Tutelar, que recebe denúncias, né, quando um direito é ameaçado ou violado de crianças e adolescentes, né? Agora, nessa questão que você nos faz, primeiro, né, nós como organização, nós identificamos, né, um grande gargalo, digamos assim, na resposta brasileira para a situação da infância e principalmente para as vítimas de violência sexual, né? Falta uma política de prevenção, né? E a prevenção não dá para nós fazermos só com campanhas ou só no 18 de maio, né? Mas ela tem que ser traduzida em políticas. Então, esses profissionais da escola precisam, de fato, passar por formação e saber o papel, como acolher uma denúncia, falta integração dos serviços dessa rede de proteção que eu falei, né? Muitas vezes a criança ela vai lá na saúde, né? Não se identifica, né? Ou não se relata, né? Embora seja compulsório a denúncia, né, seja de maus tratos, seja da própria violência sexual contra as crianças e adolescentes. Mas, olha, o que mais nos choca, de fato, são os baixos índices de responsabilização dos criminosos, né? Quem comete crime contra crianças e adolescentes, né? E isso gera, na verdade, um ciclo, né, que nós chamamos de impunidade, né? Você consegue perpetuar a impunidade, porque nós sabemos também que quando uma criança é vítima de violência sexual, geralmente essa criança não é sozinha, né? Ela tem, são ciclos que acabam atingindo, né, uma dinâmica nessa família que acaba atingindo também outras crianças, né? E o que é importante, eu acho, destacar também, é que muitas vezes as pessoas confundem a violência sexual como algo que seja ali forçado, violento, com agressão, né? E não é só isso. Por exemplo, existe o abuso sexual sem o contato físico, né? Por exemplo, quando um adulto, né, o voyeurismo, um telefonema erótico, fala sexualizada, apresentação de materiais pornográficos para as crianças, o exibicionismo desse adulto à criança, né, ou o fato de querer vê-la, por exemplo, sem roupa, né, isso tudo está dentro dessa estrutura que nós chamamos aí do abuso sexual contra crianças e adolescentes, né? Então, vai muito além dessa relação, digamos assim, genital, né? E o importante, né? Porque é importante se comunicar, porque você comunicar e denunciar essa violência, porque você está salvando outras crianças, tirando
né, inclusive possíveis crianças que vão passar também por essa situação dentro dessa família. Então, o recado que a gente sempre deixa, né, é que não se omita, né, porque é papel dessa rede de proteção fazer a investigação e saber se de fato está acontecendo ou não. E os serviços, né, que atendem as crianças, por exemplo, na assistência na assistência social você tem CREAS, tem CRAS, né, nos municípios, que devem cuidar tanto do atendimento inicial, mas no atendimento posterior também. Não, essas famílias, né, se for uma família com dificuldades econômicas, ela não vai ter como ter uma escuta terapêutica dessa criança no pós-atendimento, depois que ela for socorrida na saúde ou que tiver responsabilizado o adulto, né? O importante é que ela tenha esse acompanhamento depois. E esse é um papel dos municípios através das assistências sociais, desses órgãos que eu chamei aqui, né, que são centros de referência e que devem atender. E olha só, a maioria desses casos, como eles acontecem dentro de casa, então o atendimento ele não tem que ficar somente restrito à criança, ele tem que ser ampliado para a família, né, para os outros adultos ali daquele convívio, porque possivelmente estão adoecidos também em não fazer essa denúncia e aceitar essa situação com as crianças daquela família. Oi, Itamar, o interessante que você falou, né, e isso é muito chocante, né, que na primeira infância a criança sofre esse tipo de agressão, né, os números gritam, como você mesmo disse. Em outros países tem sido usada a técnica que é usada a mesma arma para reverter. Por exemplo, se a internet hoje é um meio que ajuda nesse tipo de violência, ela pode rebater também. Quer dizer, muitos agentes e pessoal de saúde também, eles estão por trás aí de certos sites para auxiliar essas famílias, auxiliar essas crianças. Então, é a tecnologia sendo usada a favor. Inclusive porque tem um fator que várias crianças e adolescentes responderam, que é a vergonha. É a vergonha de contar o que aconteceu. E você sente esse reflexo no Brasil? Sem dúvida. E você traz uma questão fundamental, porque a criança, ela sente culpa, sente medo, e muitas vezes ela não sabe o que está acontecendo com ela, né? Por isso que eu enfatizei que é importante, né? Quando eu estou chamando de educação sexual, eu estou falando os pais acham que você está falando, né, quando você fala de educação, não é você fala da relação sexual, do ato sexual, né? Porque a gente sabe que a questão, a genitália, ela é apenas um dos aspectos, né, da sexualidade, né? Então envolve corpo, autoestima, envolve diferença de sexo, respeito ao outro, né? E principalmente não se deixar abusar, né? Então, quando eu estou falando da educação, eu estou falando de a criança conseguir nomear as partes do corpo. Muitas vezes ela não consegue nem falar, né, aonde foi tocado e como foi tocado. E quando chega no sistema de justiça, isso é bastante importante ali na prova, né, para você conseguir responsabilizar esse agressor, né? Sobre as partes privadas do corpo que pode ser tocado, o que não pode ser tocado, o direito que ela tem de dizer não, né, ao ser tocada, né, de não querer ser tocada, e quais são, né, as situações de risco que essa criança deve perceber e evitar, inclusive, né? Então, nos outros países, né, o que a gente percebe é que, claro, tem aplicativos, né, de auxílio para essa criança. No Brasil, nós ainda não temos, né, esses aplicativos. Me parece que agora, em junho, nós até acompanhamos um debate, será lançado, né, um portal, um aplicativo de busca de ajuda que orienta, né, a criança. Então, ele foi pensado, né, dividindo as infâncias e um material específico para adolescente, né, para ele se informar de fato, saber, né, o que está acontecendo com ele e saber principalmente aonde buscar ajuda. Isso já existe? É fundamental. Isso já existe ou está sendo finalizado? Não, está sendo finalizado esse aplicativo e nós estamos vendo esse material com bons olhos, né? Participamos, inclusive, de alguns debates de conteúdo para esse material. O
que nós vamos ter é alguns materiais ainda em formato de livros, por exemplo, a literatura infantil já tratando dessa situação. Por exemplo, Pipi e Fifi é um material que é um livro que vai orientar e ajudar a criança, né, ajudar esse adulto que faz a mediação a exatamente falar dessas situações de risco, né, e por exemplo, como é que ela pode estar se defendendo, né. Estou dizendo isso porque nós ensinamos às crianças, né, por exemplo, quais são os ambientes da casa que tem perigo, né? Então, a cozinha, né, não chegar perto do fogão, ou ao atravessar a rua, olhar o sinal, etc. Então, é nesse sentido que eu estou falando, né, de você fazer um trabalho de prevenção com a criança e para perceber o que é uma situação de risco e o que é uma violência, né, e que ela pode dizer não a essa violência e pode buscar adulto, inclusive com um adulto que ela confia, né? Por isso eu falei que a escola é que mais denuncia. Muitas vezes essas crianças estão buscando ajuda com esses profissionais da rede de educação. Itamar, só para encerrar, você de cara já deixou muito claro que a maior parte dos casos ocorre dentro de casa. As crianças estão dentro de casa há mais de um ano, né? E muitas delas não saíram para estudar e muitas delas nem fizeram aula remota, porque não tinham condições técnicas para que isso acontecesse. Já há um número que mostra algum tipo de relevância na presença mais intensa das crianças em casa para um aumento no número de casos ou de denúncias de exploração, de abuso sexual? Olha, nós ainda não temos esse número porque exatamente essa situação a gente não está conseguindo medir, né? Foi medido quais são os serviços para atender essa criança. Então, o que a gente sabe é que esses serviços, né, eles funcionaram bastante em forma de plantões, né? E no caso da saúde, a prioridade era para essa situação da pandemia, né? Para o atendimento das pessoas vitimadas pelo Covid-19. Nós estamos bastante preocupados com essa situação, nós estamos percebendo, né, pelo menos em relação à violência física, né, contra crianças, né, os dados, né, são várias situações de óbito e várias situações onde nós percebemos que aumentou a severidade, né, seja por situações dessa família da convivência ali intensa, né, e o estresse, né, diante de toda essa situação. Então, a criança que acaba, digamos assim, popularmente sobrando para a criança, para ser indefeso, né, nessa convivência da família. E nós imaginamos, de fato, que essa situação da violência sexual ela não deve ser diferente. O que nós já sabemos, de fato, e aí é um dado que choca bastante, é que tem aumentado a exploração sexual de crianças e adolescentes em algumas regiões do Brasil, especialmente em razão do empobrecimento, em razão da miséria dessas famílias, né, e no sentido de troca mesmo do sexo da criança, muitas vezes agenciada pela própria família para a sobrevivência, né, por um prato de comida, por bens alimentícios. E isso nós já temos essa informação e estamos bastante preocupados. E a outra preocupação é a própria rede, né, de atendimento que tem que estar preparada para acolher essas denúncias, para investigar, para responsabilizar, mas especialmente preparada para proteger as crianças e adolescentes. Então, eu falei aqui da escuta terapêutica, eu falei do papel da saúde, né, e dos serviços, né, por exemplo, um programa de geração de renda, né, para essas famílias, né, porque muitas vezes esse agressor está dentro de casa, então acaba saindo a criança, não é esse agressor. Então, a rede aí de proteção, eu estou falando assistência social, o conselho tutelar, a educação, a saúde, vai ter que estar muito bem preparada para acolher, porque nós imaginamos que, de fato, os números, se hoje assustam, a gente pode ter, e com certeza terá, no caso da exploração nós já sabemos, um impacto bastante forte, né? E é nosso papel proteger cada uma dessas crianças. Por isso que eu falei, né, se você tem a suspeita, apenas a suspeita, você pode fazer essa denúncia de forma anônima
você pode estar salvando uma vida nesse momento. Sim. O tema é duro, necessário e esse espaço exatamente para a gente... Muito dessa entrevista, Como é que é, viu, Sônia? Ronald? Repete, Os por favor. ouvintes gostaram Sim. muito da entrevista. Estão, inclusive, aqui, viu, Itamar, falando que as leis precisam também ser compatíveis com essa situação que está acontecendo aqui no Brasil. Vamos E falar que um- não são, né? Falar um pouco mais Sobre sobre isso e não usar apenas um dia nacional, né, de combate ao abuso e exploração sexual como referência. Importante falar isso o ano inteiro. Itamar Gonçalves, gerente de advocacia da Childhood Brasil. Itamar, um abraço, muitíssimo obrigado pela atenção conosco aqui. Um abraço, Rádio Bandeirantes, e vocês, e parabéns por pautar esse tema.